Anguirunguera, Baixa Papeimé, Baixa Papendepujaré, como vocês estão? Já estamos entrando ao vivo aqui. Eu só vou mandar aqui rapidinho o link no nosso grupo. Vão entrando. Yaja Sarekoma, Yahabo Hina Ape. Baixa Papeimé, Peimé Porambaba Hina Copujarepe. Peimé Porambaba Hina Xangirunguera. Peimé Porambaba Yahashake Ñande Guarani Yahabo ko árabe Guarani ñe'ẽ jeýña ñepyrũta hese hína. Estou mandando aqui os links para as pessoas acessarem. E vão entrando aí, já vão deixando os seus oi, as suas Baixá Papendepujaré, como estão? Vamos entrando aí, comentando, pessoal. O chat hoje está aberto para a gente falar bastante. Jeikeke Yahabo. Jeikeke Yahabo Lomitá, Jeikeke Yahabo. Angaitema de Rechata, Angaitema de Rechata, já estou quase indo para a tela, só mais 2 minutinhos e já começamos. A nossa aula hoje está top. Nossa aula de hoje está magnífica. Tata Guarani, Mihnako Árabe. A peixe de Arrata Recehina, Xangirunguera. De Rechamim, Batecoba Rina, Batecoba Nhemehina. Muito bom. Raupei, Bateco Ricardo. Raupei. Bateco Lomitá, Jeikeke Yahabo. El aporte, pode-se dizer também. Arabeninha, Guarani, vamos aprender Guarani, é isso. Já temos 6 pessoas entrando aqui. Vamos lá, pessoal. De que de rabo para começar todo mundo junto. Eu vou esperar mais 2 minutinhos e a gente começa. Moconha arabo i aha noveta hanyenye penúltima. Nhanhe penúltima, já vamos começar. Jaikeke jahabo. Petin arabo i nyaha noveta hanyenye penúltima. Petin arabo i nyaha noveta hanyenye penúltima. Petin arabo inde mahina. Ai, ai. Yaikema que yahabo la mitad, yaike que yahabo. Yari eteña de clase hina ko árabe. Ya chami yuma pa unyumungeta. Isso, nyanyi punuma katu. Aupei lo mitamba etecomba, já para aprender pujareco árabe, já para peimeu para ver. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui novamente com o nosso propósito de aprendizado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez.
com bastante energia positiva, com bastante garra de aprendizado, né? Vamos começar hoje freneticamente as nossas aulas de Guarani. Já estamos bem avançado, o pessoal já está se expressando, já é algo muito importante. E hoje nós aprenderemos as coisinhas, os toquezinhos que faltam para a gente complementar o que nós podemos falar durante o nosso dia a dia em Guarani. Hoje nós vamos ver exatamente isso, acidentes de grau dos advérbios, dos adjetivos. Deixa eu só ativar aqui. Então nós vamos aprender acidente de grau dos adjetivos, que é muito importante. Nós veremos profundamente sobre isso, também veremos sobre o verbo estar e finalizaremos com esses dois tópicos que são divididos em mais ou menos uns 9 exemplos ali que nós iremos aprender hoje. Então é um pouco extensa nossas aulas. E dito isto, bora lá começar, né? Vamos parar de falar e começar, né? Bora lá então? Ok. Aqui, acidente de grau dos adjetivos. Os adjetivos podem ter os seguintes graus. Grau positivo do adjetivo. Esse é um dos graus que ele pode ter, um grau positivo. Então, não apresenta nenhum tipo de partícula. Ele não apresenta nenhum tipo de partícula. Aqui nós temos um exemplo, Mambavaí. O que quer dizer Mambavaí? Mambavaí quer dizer animal feio. Ok? Está falando que esse animal é feio. Esse animal é feio, esse animal. Como se fosse essa expressão. Que animal feio, ou esse animal é muito feio, algo assim. Ok? Nós podemos falar também aok-a, por exemplo, né? Aok-a. Eu vou escrever aqui do lado, vou puxar aqui um pouquinho para a gente ver o exemplo. Aqui, ó. Aok-a, por exemplo. Ó, roupa suja. Ou seja, essa roupa está suja, né? Posso falar também vai. O que quer dizer vai? Terra feia. Posso usar isso aqui também. Vai, acho. Deixa eu ver se está dando para ver. Quer dizer terra feia. Eu posso falar Caraí, Curá. Caraí quer dizer senhor, homem. Homem gordo, senhor. Esse senhor é gordo. Eu estou falando. Curá quer dizer gordo, vem de gordura. Ok? Caraí, Curá. Tudo bem até aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui de novo. Aí nós temos o número 2, grau comparativo superior. Utiliza a partícula de grau V. Aqui também é importante a gente prestar atenção. No primeiro não tem partícula. No primeiro você soma um com o outro, né? Como é que posso dizer aqui? O pronome é o sujeito com o adjetivo. Então você vai somar aqui Mambavaí, quer dizer animal feio, e aqui nós já usaremos uma partícula, que é o V, no grau de comparativo superior, para dar superioridade àquilo que você está falando. Porque aqui, por exemplo, olha só que interessante, prestem atenção aqui, Mambavaí, né? No segundo exemplo, nós vamos usar também vai, só que vai ser um comparativo, um grau de comparativo superior agora. Por que superior? Porque vem o V depois do vai. Então, tembiu, vai, ver, rau, né? Então, aqui quer dizer o quê? Tembiu é comida, vai ver é mais ruim, né? Comida horrível, uma comida muito horrível. Eu comi, ou eu como, ou estou comendo, né? Esse rau vem do verbo u de comer, eu como. Tembiu vai ver quer dizer comida mais horrível. Seria isso, comida mais ruim, né? Comida mais sem sabor. Seria vai, pode se usar para tudo que é mal, que degrade, né? Nós usamos vai. Pode usar vai para a aparência do mal. Vai, deixa eu voltar aqui para a câmera. Só um momentinho.
Vai a gente pode usar para a aparência do mal, por exemplo, amor e vai representando que é ruim, que é mal, que é péssimo, que é horrível, que é sem sabor, também pode ser. Tudo que é vai é referente a algo negativo, né? Então nós usamos vai para isso. Então lá quando fala tembiu vai ver uma comida ruim, uma comida estragada, pode ser também, né? Uma comida sem sabor, uma comida horrível, uma comida mal feita, sem tempero, tudo isso, né? Então, dá superioridade, vai e vai ver. Ali está a superioridade usando o V, ok? Deu para entender? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só abrir aqui a tela. Muito bem. Tembiu vai ver. Raul. Tembiu vai ver, Raul quer dizer a comida, estou comendo a comida horrível, ou uma comida horrível estou comendo, né? Beleza? Deixa eu só fazer algo aqui rapidinho. Pintar isso aqui de vermelho. Opa. Agora no número 3, né, do acidente de grau, dos adjetivos. Grau superlativo. Demonstra um grau a mais que o superior e utiliza as partículas ET com palavras terminadas em vogais fracas. Ok? Então aqui utiliza as partículas ET com palavras terminadas em vogais fracas. E IT com palavras terminadas em vogais fortes. Ok? A ovaiete ojogwa. Tem um exemplo aqui. Porque raramente a gente tem vogal fraca no Guarani, né? Digo vogal, isso mesmo, vogal forte no caso, né? Aqui fala que IT é usado com vogais fortes, né? Então vai a O vai ET, ok? Então nós vamos usar o ET. Raramente a gente vai usar esse IT aqui, mas dependendo da colocação, nós aprenderemos isso na gramática, que é mais profunda, quando usamos o IT e quando usamos o ET. Aqui no caso já está nos mostrando onde usar o ET. Exemplo aqui, ó, a O vai ET ojogwa. A O, vocês sabem que quer dizer roupa, né? Quando se fala a O, Vaiete, tudo junto. Vaiete, Ojogwa. Ojogwa quer dizer comprar. Esse O vem da conjugação da terceira pessoa. Então ela está falando aqui. Ele comprou uma roupa horrível, uma roupa muito feia, né? Uma roupa feia demais, uma roupa horrível. Uma roupa ridícula, né? Nesse patamar que estamos falando aqui desse ET, que está falando já de superlativo, né? Ok, até aí, pessoal? Vão comentando aí nos chats. Deixa eu ver o que estão comentando aqui nos chats aqui. Baisha Pandepujare, Shepujare Ponahande, Aupei, Davi, Bateco, Elaporte. Essas frases aqui, ó, Elaporte, que eu escrevi aqui no chat, ó. Elaporte quer dizer como está a situação, né? Ou seja, como estão as coisas, seria mais ou menos nessa linha de raciocínio, porque Laporte, esse lá se usa muito no Guarani paraguaio, lá não sei por que se usa, né? Vem do Diopará. Então, Laporte, porte quer dizer como está a situação, porte vem de situação, que é hispanizada. Então, Laporte vem de situação. Então, como está a situação? Seria mais ou menos isso. Ombaeteco quer dizer como estão as coisas, né? Teco quer dizer vida, então seria que vida, né? Se fosse traduzir literalmente. Maitei e Ivonei, sejam bem-vindos mais uma vez. Então, bora aqui para a segunda página. Até aqui, então, já deu para entender. Nós já passamos por 3 tipos de graus que podem ter acidentes dos adjetivos, ou seja, acidente de grau dos adjetivos. Então, temos o primeiro, que é grau positivo do adjetivo, o segundo é grau comparativo superior e o outro é grau superlativo, o terceiro. Perfeito? E tem os exemplos aqui embaixo de como usar. Por exemplo, se eu fosse falar que tembi vai ver Raul, eu posso falar também uvu
vai ver, ou posso dizer assim, deixa eu colocar aqui um exemplo para nós desse segundo aqui, ó. Tu vai ver, ombuatı. Itı quer dizer lixo. Eu vou até colocar a tradução, nem sei se está cabendo aí para vocês na tela, né? Deixa eu diminuir um pouquinho mais aqui. Ó, ıtı vai ver ombuatı. Itı quer dizer lixo. O lixo mais feio, né? Ou seja, aquele lixo mais ruim, mais feio. Ele está juntando agora para jogar fora, tipo assim. Tu vai ver um buatê, quer dizer, está catando o lixo mais feio, o lixo mais horrível. Isso seria vai ver, ok? O tu é lixo e um buatê quer dizer juntar. Buatê é juntar. Se quiserem anotar isso aqui, é um buatê. Che ambuatê é aqui vem de ombuatê da terceira pessoa. Se quiserem marcar aqui de novo, ombuatê quer dizer juntar, ok? Outro exemplo, vaiete. Aqui, ó, Inhacan, vou colocar aqui, ó, Inhacan, vaiete, esse. É até uma frase tipo romântica isso aqui, né? Inhacan vai, nós usamos para apaixonado, né? Inhacan vaiete quer dizer estar super apaixonado por ele ou por ela. Acan vai nós falamos para apaixonado, quem está apaixonado por alguém, mas pode se usar também cabeça ruim, né? Mente ruim ou difícil de entender, de compreender as coisas, né? Como se fosse cabeça dura. Esse cara é um cabeça dura demais, ou senão está quebrando a cabeça por ele. Vem dessa comparação, ok? Volviendo aqui. Vamos para a nossa próxima página. Acho que até aqui deu para entender, né? Temos o 4 agora, a parte 4. Deixa eu aumentar aqui, ok, está bom aqui. Só para ficar só isso aqui separadinho. Na parte 4, nós temos o grau superlativo. Superlativo. Mostra um grau superior ao superlativo através das partículas heterei com vocábulos terminados em vogais fortes e iterei com palavras terminadas em vogais fracas. Então, simplesmente quando a palavra termina, por exemplo, vá, vai, vamos usar aqui o vai de novo, né? Tá usando sempre o exemplo vai, tá vendo? Aqui tá usando sempre esse exemplo vai. Até tô confundindo, a minha língua tá até enrolando aqui. Desculpem aí, pessoal. Vai quer dizer feio, ruim, horrível, mal, né? Vai depender da colocação da frase. Então, uva vai terei ome. Tá dando uma fruta muito feia, uma fruta muito fraca, muito ruim, né? Um fruto muito mal, uma fruta feia, né? Uma fruta sem, como que eu posso dizer numa comparação para vocês? Uma fruta que é igual uma goiaba cheia de bicho, sabe? Está dando estilo isso, uma goiaba cheia de bicho é tem vai terei, quer dizer, uma fruta muito ruim, né? Muito passada, muito estragada, digamos assim, né? Isso seria. Vai terei quer dizer muito feio, feio demais, horrivelmente horrível, né? Seria mais ou menos isso. E vai terei, vou até colocar uma frase aqui, ó. E vai terei nerembiapó. Eu estou fazendo aqui uma comparação. E vai terei nerembiapó. O que é que eu estou falando? Está horrível o que você está fazendo. Está tão feio o trabalho isso que você fez. É muito feio isso que você fez. Seria mais ou menos isso. E vai terei nerembiapó. Senão e vai terei
Combae de apova, pode ser também, né? Combaere de apova, né? Que seria a mesma coisa de Nerembiapô, quer dizer, está muito feio o seu trabalho, o seu feito, né? Está horrível, seria isso, e vai trei, feio demais. E aí temos o grau de superlativíssimo, indica um grau superior ao superlativo, superior a esse aqui ainda, e seria araçá. Olha só que interessante, iraçá que é como se fosse passado, né? Que passa-se que ultrapassa, seria isso, né? Esse iraçá aqui, deixa eu pegar a canetinha. Iraçá seria tipo que ultrapassa. Então, Tapeba, Iraçá, Nicopeba. Ou estrada ruim, horrível, estrada tipo uma estrada tenebrosa, uma estrada ruim demais, uma estrada sinistra, né? Seria mais ou menos isso, vai Iraçá. Feia demais, horripilante, tipo assim, ok? Seria mais ou menos isso, nessa expressão de muito ruim mesmo, ruim demais, uma estrada muito intransitável, praticamente. Esse Vairaçá seria isso, né? Vairaçá, que passou de feio, né? Que passou de ruim, de horrível, ok? Tapeba Iraçá, peba. Você pode falar assim, um exemplo, deixa eu ver aqui que exemplo que nós podemos usar para esse Vairaçá. Aravaígue. Aqui, ó, vou montar a frase aqui para nós, tá? Aravaígue, Vaígue, Iniputum, Vairaçá. Ó, Iniputum. Vou colocar a classe aqui em cima. Vairaçá. Olha só que interessante. Ara quer dizer tempo ou dia, Vaígue por mau tempo, né? Esse aqui, Aravaígue, quer dizer por tempo ruim ou por mau tempo. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem, né? Senão vocês não vão conseguir ver aí. Eu vou até puxar ele mais aqui em cima para poder ver e vou colocar em outra cor, só para a gente ver esse exemplo rapidinho. Aravaígue e Niputum Vairaçá. Por esse mau tempo está escuro demais, né? Está muito feio essa escuridão. Essa escuridão está pesada, está forte, horrível. Esse vai pode se usar para essas expressões também, para você dar algo muito pesado, dar um clima muito negativo a algo que você está expressando, ok? Acho que deu para entender, né? Deixa eu ver os chats aqui de novo, como está. Iniputuma, isso, cabeça dura, ia perguntar isso, prof, cabeça dura, é isso mesmo. Professor, Aova Iete Ojoguava, estaria bem? Aova Iete Ojoguava, tá certo, porque você está falando que é tão feia a roupa que ela tem comprado, né, que ela comprara, que ela comprou, né? Aqui você está falando já que ela tem comprado, não que ela compra, né? A Alvaieteu de Oguá está falando, ela está comprando uma roupa horrível. Está comprando, é que ela já comprou, né? Seria mais ou menos isso, Beatriz. A Alvaiete Peu de Oguava, uma roupa tão horrível que ela comprou, né? No outro ela está falando, ela vai comprar, ou seja, ela está comprando, né? Ainda não comprou, né? Ok? Maiteimba, Ixapá, Iniputuma, a Priscila falou, abe Iniputuma aí, Priscila, Iniputuma Itema aí, Goabe. Xepuhare Porave aí. Então vamos continuando, né? Ok, 5. Aí temos a última que é o 6. Grau ultrasuperlativo. Utiliza as partículas compostas. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui, pessoal, eu estava traduzindo, tá? Por isso que tem alguns erros aqui. Compostas hetereiraçá. Olha que interessante. Com palavras terminadas em vogais fracas. E itereiraçá com palavras terminadas em vogais fortes. Aí vamos usar de novo o vai, né?
Aí aqui tá falando, Oga vai etereirasa niko amova. Oga vai etereirasa niko amova. Nossa, aqui tá fazendo uma expressão muito super, hiper horrível, né? Que casa feia, a ponto de ser assim, tenebrosa. Que casa horrível, horrível. Como que eu posso dizer? Horrivelmente horrível demais. Tipo, seria isso. Está exagerando na sua forma de dar negatividade àquela casa. Não tem nenhuma tradução lógica. Que casa horrivelmente horrível de tão feia que é. Seria mais ou menos isso. Está classificando a casa para algo muito. Então está falando aqui, ó. Ogabaietereirasa nikoamova. Aquela casa é horrivelmente horrível. Está falando isso, né? Amova, aquela casa está horrivelmente horrível, de tão feia que é, nas condições horríveis que se encontra. Seria mais ou menos isso, digamos. Uma redundância terrível. Aqui, nas condições horrível. Na condição horrível, né? No caso. Condição horrível. Que se encontra. Então, aqui nada mais ele está falando que, para entendermos a expressão desse Oga quer dizer casa, né? Oga vai etereirasa nikoamova. Então tá falando assim, casa horrivelmente, aquela casa está horrivelmente horrível de tão feia que é na condição horrível que se encontra. Tipo, é algo que eu inventei aqui agora, mas tipo, seria mais ou menos isso, uma expressão quase que infinita de falar o horrível que ela é, feia que ela é, né? Ou seja, feia a ponto de se tornar bonita, digamos, numa expressão irônica, né? Ok? Aí eu coloquei aqui Manduarã para a gente usar algumas coisas. Nós falamos vai, depois, deixa eu recorrer aqui, o que é que nós falamos? Na segunda nós usamos V, que vai mais V. Ó, opa. Vai mais V dá vai e V. Ok? Eu vou colocando aqui para a gente entender isso aqui que é interessante. Vai e V. Vai formar isso aqui, tá? Quer dizer que é superior a esse aqui. Primeiro nós temos só vai, aí na segunda nós somamos com V, para você entender a questão 1. Vou simplificar aqui para nós o que nós aprendemos aqui. Então, no 1 nós aprendemos... Opa, rapidinho. Deixa eu colocar aqui, né, para aparecer bem 1. Aí o 2 foi essa expressão aqui. Ou seja, no 2 nós vimos isso aqui que vai formar, vai dar esse resultado aqui, ó, vai I mais V. Aí vem o 3. O 3 usa o ET, né, a partícula ET. Que eu vou copiar novamente aqui esses dois. Eu vou fazer o exemplo aqui para a gente entender rapidinho, tá? Então aqui seria o 3, né? Que vai dar vai ET. E sucessivamente assim, depois vocês podem ir fazendo print, somar, sempre está partindo do vai, né? Então assim, o primeiro, só repassando aqui de novo,
O primeiro é grau positivo. É um grau positivo do adjetivo, a primeira parte. É só um grau positivo, então ele não usa nenhum tipo de partícula, não apresenta nenhum tipo de partícula. Aí no segundo nós temos a partícula de grau V, somada ao vai, que dá vai e V. Aí no terceiro nós temos a partícula de grau, ou seja, o superlativo, que usa a partícula ET. Aí vai mais ET dá vai e ET. E assim sucessivamente. Vai mais ET dá vai e ET. Aí temos eterei, seria vai eterei. Depois raçá, vai iraçá. E depois nós temos o eterei iraçá, que é o último aqui. Vai eterei iraçá. Ok? Deu para entender mais ou menos aqui? Agora, se vocês quiserem montar uma frase aí nos chats, como vocês vão montar uma palavra com esses daqui aprendido, eu vou ler novamente os chats aqui para a gente continuar. Maitimbo e haramba eishapan de caruputun, shekaruputuponahande, shermanon bareiko. Então estamos todos aqui. É isso mesmo, Priscila. Gosto muito de usar o grau ultra superlativo em português. E estou gostando muito de aprender a usá-lo em Guarani. Muito importante mesmo. Escreva para nós aí, então, Priscila, uma frase em ultra superlativo para nós aí. Pode ser sobre medicina, alguma coisa que você queira. Pode fazer em Diopará mesmo, tá? Diopará quer dizer usar uma parte em Guarani e complementar em português, ok? E outras pessoas também que quiserem fazer, vamos lá fazendo. A Beatriz falou assim, Cunhatem Cuera, Onivako Apeiponaraçá. Isso mesmo, Cunhatem Cuera, Onivako Apeiponaraçá. Não seria Cunhatenguera, Priscila, por ser em Tinguá, Cunhataí, Jaiporu, Tinguá, meio que onda né, Cunhatainguera. Xamanaíxa Cunhatainguera, vamos pesquisar depois isso. Acho que é Cunhatainguera. Taim. Taim, não é Taim, é Taim. Taim. Tá escrevendo Tainguera. Acho que é assim. Depois vocês vê pra gente se é assim mesmo ou se é Quera, tá? Nos livros devem ter falando isso. Ok, bora lá de novo. Então aqui Manduarã já passamos. Manduarã quer dizer para recordar, para lembrar. Manduarã. Manduá quer dizer lembrar. Irã vem da partícula da partícula do futuro, né? Então seria Manduarã, ok? Bora aqui então para algo muito interessante também, que é o verbo estar. Nós havíamos visto o verbo ser em algumas das lives, agora nós vamos ver o verbo estar. O verbo estar em Guarani pode ser omitido, como em Shekaneon, estou cansado. Aqui temos o significado de cada palavra. Kaneon quer dizer cansado, vareá, fome ou com fome. O rei, sede. Só que você tem que colocar o she, o rei. Poderia usar também, eu acho que o rei, né? O rei. Mas isso nós veremos numa gramática, porque o correto acho que seria assim, ó, o rei, né? Chega o rei. Ou senão o rei mesmo, que vem de água, né? Quero tomar água. Ok? Estou com sede, no caso. Aí nós podemos colocar o she, caneon, tudo junto, she vareá, aqui, ó. She. She. E raci, aqui nós temos a palavra oscilante. Deixa eu ver como é que tá ficando aqui na tela para vocês. Rapidinho. Tá perfeito. Mas eu acho que não está tudo. Deixa eu ver aqui. Não, tá correto. Está perfeito na tela. O tamanho dessas letras está bom para vocês. Eu esqueci de perguntar se o áudio está bom, se está dando para me ouvirem bem, se está tudo ótimo. Voltando aqui então.
Caneon quer dizer cansado, então você vai falar estou cansado, estou cansada, shecaneon, shecaneon. Chevarear, estou com fome. Rei, estou com sede. Aí aqui nós temos o raci. Ó, isso aqui é doente ou difícil. Essa expressão raci. Pode se usar de doente ou difícil. É mais difícil, né? Dizer raci, peva, quer dizer, isso é difícil, né? Porque raci, nessa representação de doente, está usando para a terceira pessoa, tá? Porque ele é uma palavra oscilante. Então, ele vem de taci, raci, iraci. Lembra que nós usamos quando é oscilante? Deixa eu colocar aqui do ladinho para a gente entender. Esse aqui sempre tem pegadinhas. Deixa eu colocar aqui rapidinho, tá? Raci e raci. E raci. Raci, raci. Deixa eu colocar aqui. Só para a gente entender, depois eu já apago, tá bom? Então, lembra da palavra oscilante? Palavra oscilante é o quê? Taci. Ele fica com a palavra oscilante. Se nós formos usar em primeira e segunda pessoa para conjugar o taci, seria araci. E em terceira pessoa seria raci. Então, se eu for falar estou doente, nós vamos falar xeraci. Ok? Mas se eu for falar difícil, né? Eu não vou falar raci, porque aí já é uma outra expressão, mas nós usamos raci para falar literalmente difícil. Difícil, raci peva, né? Se eu falar assim, raci peva, deixa eu até escrever aqui que vai ser mais fácil. Se eu falar uma expressão assim, peva raci, eu estou falando esse está ruim, está doente, está mal, mas se eu falar raci com baé. Mbaé. Quando eu falo raci com baé, esse raci, deixa eu colocar o A aqui, né, que tá faltando. Quando eu falo assim, raci com baé, olha aqui em cima aqui, ó. Esse raci, ele se torna difícil, dependendo da expressão que eu estou usando. Co quer dizer este ou esta coisa, baé quer dizer coisa, algo. Isso é difícil. Que coisa difícil, né? Racer, tepikokova, podemos falar e depois usar essas outras expressões, ok? Então, nesses casos, nós usamos como difícil. Mas se eu for falar, ele está doente, por exemplo, raci, né? Raci. Deixa eu apagar aqui. Aí, esse raci nós usamos para doente. Ele está doente. Ok? Aí, se eu for falar eu estou doente, eu vou falar cheiraci. Tá vendo que vai mudar para o R? Isso aqui a gente tem que sempre prestar atenção dessas palavras oscilantes, que tem muito no Guarani, tem demais. Cheiraci. O nderaci, que seria você está mal, está doente. O nhanderaci também, que seria nós estamos doentes. Oreraci, nós estamos doentes, ok? Aí é só ir conjugando. Penderaci. Aí vem o último que é raci e raci. Aí usa o raci, tá? Ok? Entendido? Aí vamos ver aqui o recém. Me enrolei aqui agora com a língua, viu? Recém quer dizer estar bem de saúde. Só que esse recém também é palavra oscilante. Tecém, recém e recém. Ok? Vou colocar até aqui em cima. Opa. Tecém, recém e recém. Aí, como eu já expliquei, palavra oscilante. Tecém não se usa.
para a primeira e segunda pessoa, tanto faz plural quanto singular, recém, e recém para a terceira pessoa, plural e singular. Se eu for falar, ele está são, ter são quer dizer são, estar bem de saúde, estar são. Ha, e recém. Você pode falar, permitar recém, aquela criança, essa criança, ou essa criança é saudável, né? Deixa eu até escrever aqui. Permitar recém. Ou você pode falar também recém permitar, se referindo à terceira pessoa sempre, né? Então, permitar, mitar quer dizer criança, permitar recém. Ou se não, nerecém, ó, nerecém ET. Lembra do ET? ET pico nemita. Nerecém ET pico nemita, você tá falando, né? Seria mais ou menos essa a expressão. Nerecém ET pico nemita. Tá fazendo uma expressão de uma exclamação, né? Como você é saudável, né? Como a sua saúde é boa. Como você é saudável, menino ou criança, né? Ok? Então, nerecém, tá vendo que eu usei o recém e irecém. Por que eu usei o ne, não seria de? Porque é uma palavra nasal, tem o an, né? Então, por isso é nerecém. E aqui também a mesma coisa, não seria andemita, seria nemita, ok? Ou se não, necunhá, ou pode falar também ndecariaú, né? Ndecaraí. Aqui seria interessante que você está falando para um senhor, né? Como você está saudável, como você é saudável ou a sua imunidade é tão forte, pode se usar para isso também, ter sangue, né? Para imunidade, ok? Opa, apagou aqui. Aí eu fiz para nós um diálogo aqui. Ndepa nekaneon, tá fazendo uma pergunta. Ndepa nekaneon, ndepa nekaneon. Você está cansado? Você está mesmo cansado? Pode ser também a pergunta, né? Aí ele vai responder, shekaneon. Sim, estou cansado. Outra resposta, nahaniri, na shekaneon. Então, normalmente a pessoa vai responder meio áspera quando ela fala que ela não está cansada, né? Na shekaneon. Não, não estou cansado. Ok? Esse é um diálogo que nós usamos de kaneon. Você pode falar também, depande varear, né? Tá vendo usar o varear aqui? Chevare aiterei, pode falar assim, estou com muita fome, né? Vare aiterei seria chevare aiterei. Estou com muita fome. Aqui nesse caso nós usaríamos, ó, iterei, chevare aiterei. Chevare a aiterei, chevare aiterei. Tá vendo? Chevare aiterei. Quer dizer, estou com muita fome, estou faminto, né? Aí, nahani, ndashevare ai. Pode falar também, ndashevare ai. Quer dizer, ndashevare ai, tá vendo? Por que ndá? Porque o varear não é uma palavra nasal, tem o A. Por isso, aqui tá nasce-caneon, porque caneon é tinguá e varear é de Uruguá, que é o que vem da boca, que é oral. Então, ndache vareai, tá? Seria ndache vareai se fosse perguntar, se fosse responder, né? Vareai. Ndache vareai. Não estou com fome. Seria, no caso, aqui a resposta, tá? Ok? Aqui nós temos a forma de negação, né? ND no começo. NDA, né? Que seria o caso da shekaneon. Aí termina com NDA e termina com I. E vem a conjugação da primeira pessoa, she. E aí o verbo, kaneon. E o I no final, ok? Bora para a próxima?
Na forma negativa, quando uma palavra for terminada em i, acrescenta ri. Vamos prestar atenção aqui é importante. Na forma negativa, quando uma palavra em Guarani for terminada em i, acrescenta o RI no final, além do que vem na frente, que é o ND, ok? O NDA, NDE, o que seja. E aqui nós temos o diálogo de variar que eu estava falando, ó. Dependeraci, você está doente? Será que você está doente? Ou você está doente? Xeraci, sim, estou doente. Nahaniri, ndaxeraci. Tá vendo que aqui terminou no U, então não tem uri no final, ok? Naxeraci. Agora aqui, ó, recém. Agora aqui sim nós veremos que vai terminar em RI no final quando negarmos essa palavra aqui, recém, tá? Então seria xerecém, porque a pessoa perguntou, dependeraci, xeraci. Nahaniri da xeraci, pode falar também, não estou doente. Ou estou bem de saúde, pode responder essa opção também. Seria xeraci, xerecém no caso. Estou bem de saúde. Dependevare a. Aí se ela fosse negar aqui, seria naxereçairi, ok? Naxereçairi, nahaniri, naxereçairi. Ou naxereçain, pode ser só também, tá? Aí, ndepandevare a, lembra que nós usamos lá no começo? Você está com fome? Renchevare a, sim, estou com fome. Ndepande o rei, você está com sede ou está com sede? Aí ele vai falar na hanini, ndache o reiri. Até colocou aqui a estrelinha para simbolizar o ri, porque terminou em i a palavra, tá vendo? Perfeito até aqui? Podemos avançar? Deixa eu ler novamente os chats aqui, como estamos. Ele está muito doente. Queria dizer doente com exagero. Isso mesmo. Prof, talvez uma frase assim. Embarete terei iraçá. Embarete terei iraçá. Aqui está falando assim que ela é super forte ou fortíssima. Tem muita força. Tem força descomunal, força demais. Né? A Beatriz falou, sim, professor, seria com guera por ser nasal, é isso mesmo, Beatriz. Vamos interagindo. Cunha tem guera, apiponaraçá, isso aqui nós já lemos, né? Ok, está correto o que você está perguntando, Priscila, está assim, raceterei. Você pode falar também raceterei chever, né? Eu vou até escrever aqui, ó, raceterei chever, quer dizer, dói demais, dói muito, né? Está doendo muito, tipo assim, esse chever quer dizer raceterei, dói muito em mim, né? Raceterei chever, mas aí você está fazendo uma expressão de está doendo demais, tipo um machucado que a pessoa tem. Pode falar raceterei chever checuá, por exemplo, checuá, né? Quer dizer, a minha cintura, acho que é cintura cuá. Raceterei checuá quer dizer cintura, né? A minha cintura, ou se não, pode falar cheputiá também. Putiá, acho que é peito, né? Eu já vou mandar aí para vocês, tá? Eu vou mandar aqui no chat, tá? Putiá. Putiá, tem uma aula que eu dei, todas essas partes aqui na minha playlist aqui no canal. Depois vocês acessam lá e vocês vão ver a parte do corpo humano que é Nhanderete. Está tudo lá, tá ok? Putiá. Pode falar aretumá, por exemplo. Cheve xeretumá, né? Hacetrei cheve xeretumá, ó. Xerue, por exemplo. Vou escrever aqui, tá? Hacetrei cheve xerue. Escrevi aqui nos chats também, mas deixa eu voltar aqui. Então, fazendo uma expressão aqui, então, de raceterei. Ó, raceterei cheve xepu, por exemplo. Meu pé está doendo demais.
né? Isso, shepu quer dizer meu pé. Olha só que engraçado. Meu pé, ó. Ou seja, meu pé dói muito demais para mim. Seria mais ou menos isso a tradução, né? Então seria bem estranho falar assim, né? Meu pé dói muito demais para mim. Olha que engraçado, né? A forma que se forma a frase, né? E tanto é que no caso dói demasiadamente para mim o meu pé, está falando aqui, né? Exatamente isso seria dói demais para mim o meu pé, seria essa aqui a tradução, né? Ou seja, meu pé está doendo demais, ou estou com muita dor no pé, pode ser também. Ou pode falar shepuraseterei, quando você vai falar que está com muita dor no pé, você pode falar shepuraseterei. Se for falar também dor de cabeça, sheakaraseterei, né? Eu vou escrevendo esse aqui que é interessante, ó. Akaraseterei. Se eu for falar que está com dor no coração ou com dor no estômago, shepuá, né? Shepuaraseterei. Não sei se está dando para ver, deixa eu dar uma olhada aqui no meu retorno. Tá bom o tamanho da letra assim? Vão falando aí. Então aqui, shepuaraseterei pode falar, né? Ou pode falar também como que eu posso? Xerain, por exemplo. Dor de dente. Xerain-raci. Pode falar, estou com dor de dente, né? Olha que interessante. Xerain-raci. Ou Xerain-racetrei. Aqui, ó, já mudou para raci. Por que mudou para raci? Eu vou explicar aqui já. Você está se referindo ao dente como o terceiro. Então você está falando, meu dente dói demais. Xerain-racetrei. Porque se você falar xerain-racetrei, não fica correto. Porque você está falando, estou com dor de dente demais. Não tem lógica a tradução. Então seria xerain-racetrei. Você está falando para alguém, o meu dente, ele dói demais. Então, por usar o ele do dente, aqui ó, por usar o ele do dente que nós mudamos para a terceira pessoa, o H aqui que é somente para a terceira pessoa, por causa do dente que está em terceiro. Então, xerain, que é o dente, você falando para alguém, meu dente, ele dói demais. Seria isso a tradução, ok? Perfeito, a bebê? Pedissarecoba recebe robohina, ambohasata de página ave. Estou passando aqui para a próxima. Quando se quer referir à localização, se usa mais o verbo ime. Olha só. Quando se quer referir à localização, se usa mais o verbo ime. Então, vocês lembram que para nós conjugarmos seria she. Aqui, ó, o she, tá vendo? She a, ndere, hae o, nyande nya, ou já, orero, pe, haequera o. Isso aqui é uma regra das conjugações, tem que usar essas partículas no começo. Então, seria she, a e o verbo ime. She, a, ime. Deu para entender a conjugação? Então, se você falar aime, ape, você não precisa falar o she, aime, porque aime só vai se usar para o she. Então, você tira o she, vai falar aime, ape, ou senão aime, ko, ape. Estou aqui. Ape, coape, quer dizer aqui, ok? Sheaime, aí temos a conjugação aqui. Aí nós vamos usar no vocabulário aqui moon, onde, e ape aqui. Moon, onde, e ape aqui. A pergunta, moopa ndereime, onde que você está? Ou onde você está? Em onde você está? Ok? A resposta, sheaime, ape, ou pode falar também sheaime, ko, coloca o K, deixa eu escrever aqui. Coape. Opa. Coape, pode ser assim também. Sheaime coape, né? Eu estou aqui neste lugar, seria. Estou aqui, né? Porque ko seria este, né?
Moopa oimen de tua, onde tuva. O correto seria falar tuva. Esse tua é uma pronúncia coloquial, tá? Tua. Moopa oimen de tua. Moopa oimen de tua. Onde está seu pai? Chetuva, né? Pode falar tua também, mas eu gosto de colocar na frase correta, tá? Chetuva oime coquepe. Coque, gente. Coque. Quer dizer roça. Pode-se usar chácara também, tá? Mas é mais de roça, de plantio, né? Então, oime coquepe quer dizer está na roça. Meu pai está na roça. Mas não na roça de perdido, tá? Porque nós usamos a expressão estou na roça, não estou perdido. Pen, pen, ogape. Tá fazendo uma pergunta. Pen, vocês lembram do pen, que quer dizer vocês, né? Vocês, peime, e me aqui, ó. Lembra do pen, p, lembra aqui, ó. Haikuera, o pen, peime, ogape. Vocês estão em casa, ogape, em casa. Hen, roime, ogape. Sim, estamos em casa. Perfeito? Ou você pode mudar esse ogape, pode falar hospital, pe. Aí nós usamos hospital, ou se não hospital, ok? Ou mboe haope, mboe haope. O que é mboe hao? Mboe hao quer dizer escola, lugar, casa de ensino, né? Mboe haroga. Então se usa mboe hao, esse o aqui é como se fosse uma abreviação de oga, ok? Mboe haope. Ou sinal Tupaope, Tupã quer dizer Deus, né? E Tupã, aqui ó, Tupã, na casa de Deus. Vocês estão na casa de Deus? Que quer dizer o quê? Igreja. Vocês estão na igreja? Em Guarani se diz Tupaope. Roime ogape, ou sinal Roime boehaope, Roime hospitalpe, Roime mercadope, Roime nhemuhape, né? Peme ogape, aí você pode responder aqui. Nahaniri. Eu vou colocar aqui uma frase inusitada. Ó. Nahaniri. Ronyemu hina. Koanga. Ó. Ronyemu. Eu vou colocar a crasse em cima desse U, tá? Ronyemu hina. Hina koanga. Koan. Koanga. Quer dizer o quê? Nyemu vem de comprar. Estamos fazendo compra agora. Aí ela perguntou, ogape, né? Aqui seria ogape, tá? Deixa eu mudar aqui de novo. Ogape. Ogape. Tá fazendo uma pergunta, né? Ogape. Aí vai falar, nahaniri. Ronyemu hina koanga. Koabe, pode falar koanga. Koabe mercado, pode falar assim, tá? Sim, estamos... Não, né? Deixa eu colocar a tradução aqui para vocês, né? Não, estamos fazendo compra. Agora estamos fazendo... Agora estamos... Esse nyemu vem propriamente de ir fazer compra. E onde se faz a compra? No mercado. Então você pode falar, agora estamos no mercado. A pessoa já vai se tocar que é... Quando você falar onyemu, rina, que você está no mercado em algum lugar fazendo compra de alguma coisa, né? Mercado, loja, o que seja. Agora estamos no mercado ou fazendo compra. Vamos deixar assim, fazendo compra. Ok? Entenderam até aqui? Deixa eu ver de novo os chats aqui, como estamos. Professor, uma dúvida. Embarete etereirasa. Embarete etereirasa. Eu acho que teria que usar embareteraçá, ou se não, embareteterei, embaretei, tem que usar o i aqui no meio. Lembra que acrescenta-se o i, iterei? Teria que usar isso aqui, embaretei, ok? É um pouquinho difícil de falar, mas é assim mesmo, tá bom? Vamos continuando aqui. Já estamos quase no final.
Isso aqui, então, que nós aprendemos aqui, só para voltar novamente, quando se quer referir à localização, se usa mais o verbo ime, né? Porque nós estamos falando do verbo estar, tá? Então, aqui nós usamos ime quando quer se referir à localização. Cobram isso, porque tudo é referente ao verbo estar. No primeiro do verbo estar, nós usamos omitimos, né? Pode ser omitido, né? A primeira forma do verbo estar, ele pode ser omitido. Na forma negativa, nós aprendemos que tem uri. E aqui, quando a gente for se referir, olha só, na primeira forma, a gente pode omitir o verbo. Se vou falar no presente, né? Shekaneon, a gente omite esse estar, né? A gente vai falar shekaneon, eu cansado, né? Agora aqui, quando nós formos se referir à localização, nós não vamos colocar eu estou cansado. Eu cansado, que quer dizer eu estou cansado, né? Aí quando nós vamos nos referir à localização, ao lugar de onde queremos nos falar, onde estamos, tudo mais, usaríamos o ime, dentro do verbo estar, tá? Em vez de falar lá nós omitimos, aí em vez da gente falar como é que é o outro verbo? Depois eu vou achar outro verbo de estar. Porque tem também de putar, né? Que é sheaputar, andereputar, que putar é ficar, né? Não tem nada a ver com estar, desculpem. Então aqui nós usamos o ime, né? De uma outra forma para a localização. E agora nós vamos ver aqui quando se quer referir a estado de saúde também o verbo ko. Olha só que interessante. O ko, quando quer se referir ao estado de saúde, vem de estar também. Então, aiko, né? Esse verbo ko, ele é um verbo aireal, portanto, ele usa o i. Depois da partícula, ele usa uma partícula i entre a partícula da primeira pessoa e o verbo, tá? She, a e ko. Tá vendo que esse i não tem aqui junto, então por ele ser aireal, tá? Tem o areal e o areal aqui, aí o outro é aireal. Então, she, a e ko, porã, estou bem de saúde. Eu ando bem, eu estou bem. Esse iko vem de estar, né, de estar andando, de estar tipo em marcha, digamos assim, né? Sheaikoporã. Eu ando bem, eu passo bem. Baeshapa oikon desu. Como? Esse ko vem de teko também, né? Como está vivendo a sua mãe? Ou seja, como está a sua mãe, né? Baeshapa oikon desu. Aí seria, sua mãe está bem? Seria uma forma de pergunta, né? Ou seja, como está a sua mãe? Aí fala, oikopona na resposta. Oikopona quer dizer, sim, ela está bem, ela está boa, está bem de saúde, passa bem, né? Baisha konderu. Tá vendo que essas aqui são palavras, tem a triformes e tem a de duas formas também de pronunciar. Tuva e ru quer dizer pai, tá? Ambas as palavras. Aqui, ó, tuva. Tuva e temos ru também. Pode-se falar Baisha vai tua ou Baisha vai konderu. Ok? Baisha vai konderu, tá perguntando aqui. Como está seu pai? Oikopona, ele está bem. A expressão a. Bom, deu para entender aqui, né? Agora vamos ver aqui. A expressão a, estar contente ou feliz, conjuga-se como um verbo areal, ok? Então, é de estar também. Eu estou feliz. Se você for falar, você vai omitir o verbo lá e você vai conjugar ele como areal. Então, assim, a, tá vendo? Eu estou feliz. Mas aí no caso aqui, ó, eu, que a quer dizer estar contente ou feliz, tá? Então, eu contente ou eu feliz. Mas aí, como estamos omitindo, nós usamos a. Eu estou feliz. A, e aqui vocês vão lendo. A, nhande, a, orero a, pepe a, haquera a. No caso de mendar, ser casado ou casada. Mendar, she amendar. Eu sou casado.
ou seja, eu caso, né? Ou eu estou casado. Ndere menda, eu menda, nhandenya menda, orero menda, pepe menda, hakural menda. Menda quer dizer casar ou casado. Ok? Com relação à palavra, deixa eu subir aqui. Com relação à palavra sou solteiro, só precisamos negar o verbo, mendar. Lembra que lá nós falamos sou casado? Se eu quero falar que eu sou solteiro, eu vou falar eu não casei, não sou casado. Xenamendai, que é a mesma coisa de solteiro, sou solteiro. Eu não sou casado, que é literalmente eu não sou casado, ok? Koanga. Hoje, agora, literalmente neste momento. Koanga. Então quer dizer hoje, agora ou neste momento. Ndeparewi a. Você está contente ou você está feliz? A pessoa vai responder sim, estou feliz, estou contente. Vocês estão felizes agora? Estão contentes agora, hoje ou neste momento? A pessoa responde sim, estamos felizes, né? Estamos contentes, estamos alegres, né? Deparemendar. Você é casado? Casada? Amendar. Sim. Aqui no caso, gente, tem uma contradiçãozinha aqui do próprio livro, tá? Porque eu acho que tinha que ser remendava, né? Eu tô me segurando para não falar, mas depois a gente vai estudar um pouco de gramática disso aqui, porque eu acredito que não está certo, tá? Que seria remendava, né? Depois remendava, você é casado, né? Porque remendar tá falando você está casando, você está. Depois remendar, você está casando, né? É um pouco, temos que ver a gramática realmente para entender bem. Mas eu usaria andei para emendava, mas vamos deixar assim como está no livro, né? Shamendá. Na Haniri, na Mendai. Tá vendo? Não sou casado, não sou casada. Então, acredito que deu para entender um pouco até aqui, né? Opa. Só apagar esse aqui. Vindo aqui embaixo, acabou a nossa aula. Que ótimo. Então nós aprendemos bastante coisinha hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tenha sido de bom proveito para todos. E realmente, gente, estou feliz porque as nossas aulas estão demorando menos, estamos aprendendo mais. Deixem um feedback de vocês aí nos chats, o que vocês acharam da aula de hoje. Vão falando, todo mundo que está aí, gente, vamos emanar boas energias, comentar essa aula aqui de hoje, né? Eu não vou ser aquela pessoa chata para ficar pedindo para curtir, para dar curtida, para dar like, essas coisas, né? Porque não precisa pedir, né? Se a pessoa gostou, ela vai curtir lá e vai compartilhar até, né? Mas assim, só os chats aqui para a gente interagir entre nós, né? Isso é bom feedback para mim, sabe? Depois lá na aula, lá, se vocês quiserem comentar, depois a aula vai ficar gravada, né? Vai ser bem interessante vocês deixarem esse feedback, tá bom? Espero que a semana de vocês seja ótima, seja bem proveitosa. Eu vou mandar todos os frames dessa aula de hoje já agora no grupo lá, tá? Assim que eu sair da live, já mando para vocês lá, para a gente aprender mais. Então, só voltando aqui, repassar o que nós aprendemos hoje, desde o início. Aprendemos bastante coisa, né? Opa! Aqui, ó. Acidente de grau dos usos de adjetivos. Aprendemos 6 tipos de acidentes de graus, que um era o positivo do adjetivo, grau positivo, o outro grau comparativo superior, grau superlativo, e ele sempre vai aumentando, um a mais. É isso o acidente que tem. Grau superlativo e o grau superlativíssimo. E ainda temos o ultra superlativo, né? Espero que vocês, ao longo da semana, vão lá no grupo fazendo, treinando com as coisas que nós aprendemos, deixando lá cada uma enquete
lá no WhatsApp, né? Perguntando, vão perguntando essas coisas que a gente vai respondendo, tentando montar a frase para a gente ir respondendo, tá? Aprendemos sobre o verbo estar, que ele no Guarani pode ser omitido, como em Shekaneon, aprendemos tudo isso aqui, né? Reitero que eu vou mandar todos os frames lá para vocês. Depois, vimos na forma negativa, vimos quando se quer referir à localização, qual verbo se usa. Depois nós vimos aqui quando se quer referir a um estado de saúde, também qual se usa. E por fim, com relação à palavra solteiro ou casado. Vimos também no caso de felicidade, ser feliz, no caso de ser casado e no caso de ser solteiro. Ok, gente? Deixa eu me despedir aqui de vocês. Me posicionar aqui, né? É isso aí. Ai treinha me agora com árabe onde nyanyo que tá agora guarani me. Ahin aite cheve o pavave nyanyo tá tuxa raixa guarani me. Vamos conversar um pouquinho, né? Eu ouvi falar bastante de Nhengatu, né? Vocês sabem o que quer dizer Nhengatu? Inclusive é uma língua, né? Mas vocês sabem o que quer dizer Nhengatu na nossa expressão guarani? Nhengatu para nós quer dizer aquela palavra, aquela pessoa que fala demais, aquela pessoa tagarela, né? Fala muito. Quer dizer Nhengatu. E Nhengatu é terei. Olha lá o eterei usando, né? Tipo eu, falo demais. Isso quer dizer Nhengatu. Fala muito, fala demais. E Nhengatu komitá, quer dizer, essa criança fala demais, né? Ou seja, Nhengatu becaraí. Aquele homem fala muito, fala demais, né? Seria Nhengatu. Ok? E a gente compartilhou lá a respeito das histórias dos Guaranias, né? Eu achei bem interessante um que a moça estava falando lá. Inclusive eu vi isso numa reportagem lá do Paraguai, que eles pegam o moço e levam eles para beber quando ele vira já homem, né? Levam ele, faz eles beberem uma bebida lá, um monte de coisa para ele virar homem, tipo assim, né? Temos também o batismo, né, deles, temos as músicas, temos as formas de vida, a cultura deles, né? Que é muito importante. A gente vai abordar isso num vídeo bem próximo, assim, não muito longe nem muito próximo, mas num futuro aí, né? E mais uma vez agradecer a todos por terem acompanhado. Estou muito feliz por ter passado mais essa aula, por estar aqui sempre firme nesse objetivo da gente aprender Guarani. É Guarani, porque com o Guarani vai pôr na entreinha deve. E daqui a pouco, gente, todos nós vamos estar falando Guarani. Vamos lá se esforçando, falar e não tenham vergonha de expressar, deixem a vergonha para lá, pega lá e mandem, falem, né? Não tenham, tipo assim, a gente que está querendo aprender, não meçam dificuldades para aprender, né? Pega e como que eu posso dizer? Pega e fale, tenta, chuta a palavra, tenta, tem tantos vocabulários na internet para a gente baixar. Eu vou estar mandando aqui um dicionário muito bom que eu uso online, que eu acho que é ótimo. Deixa eu só ver aqui os chats rapidinho. Inhengatu. Aí você vai falar She Inhengatu, não tem como falar She Inhengatu, mas pode falar assim, Inhengatu com a gente. Lomitaco árabe, tá muito certo. Inhengatu Lomitaco árabe. No Mato Grosso tem essas variedades de Guarani interessante. Eu sou Inhengatu, que legal. Então quer dizer que você fala muito, Jodevan, brincadeira. Quer dizer que você fala demais, estou brincando, tá? Nhengatu para nós seria isso, tá? Fala muito, charlatão, fala demais, né? Fala, não charlatão de maldade, mas tipo aquela pessoa que fala demais, né? Que, nossa, não para de falar, né? Então, tipo o Boerrara aqui que não encerra a live, né? Gente, Aguidia PM, Aguidia é o Pavavepa, estou feliz de estar interagindo aqui com vocês e graças, né, por mais esse dia. Teremos nossa live de espanhol, quinta-feira. Por esses dias eu vou jogar lá no grupo que eu vou começar a fazer também as lives durante o dia, tá bom?
Aguijé mais uma vez e até o próximo vídeo, gente. Capitania de Jarani, Tupanha de Jara tapende o WhatsApp, me harupi, tapende puhare pona iterra, com eno tapende ara pona iterra, e pemba apova, pemba tapende rogabe, tapende de saimbanha de Jara tapende epm te saim, vi apame, oru, poá, vocês sabem o que é poá? Olha que interessante, poá quer dizer sorte, né? Anhan de Jara poá, tô impendive, opa arare. Aguijé. E tchau, boa noite.